Olá, seja bem-vindo ao Cabeça Cash. Quem fala é Eduardo. Esse vídeo aqui é baseado em um podcast nosso que tem o mesmo nome. E se você chegou até aqui e ainda não ouviu o nosso podcast, dá uma conferida lá no nosso site. O link vai estar disponível aqui na descrição desse vídeo. Este é o vídeo que trata do nosso segundo cast de física, no qual estamos introduzindo o conceito de velocidade. Agora veremos a parte 2, na qual discutiremos o conceito de velocidade. Mas antes vamos rever um pouco do nosso último cast, num bloco chamado Passando a Limpo. Um dos temas mais básicos da física é a descrição do movimento. A velocidade é a grandeza que descreve o movimento, e é grande a sua importância para o entendimento de muitos processos físicos. Para respondermos à pergunta o que se move mais rápido, uma pulga ou uma barata, temos que antes considerar algumas coisas. Uma das coisas mais importantes que temos que considerar ao descrever um movimento é que ele é relativo, ou seja, ele vai depender de quem o observa, o referencial. O referencial é o ponto do espaço a partir do qual a posição de um objeto é determinada. Quando consideramos dois referenciais diferentes, podemos dizer que um objeto como um ônibus está em movimento ou parado, dependendo de quem observa esse movimento. Uma vez que nós temos um referencial, ainda nos falta algo para que possamos dizer onde os corpos estão no espaço: os números. Além dos números, temos que usar um padrão comparativo. Esse padrão é chamado de unidade de medida. Uma unidade de medida é utilizada para representar uma grandeza física. Tomando alguns exemplos, o metro é usado para distância, o segundo é usado para tempo e a grama é usada para massa. Agora vamos para o assunto desse vídeo, começando o bloco tomando nota. Movimento parte 2, velocidade. Para se determinar a velocidade, temos que saber a distância percorrida por um corpo e o tempo que esse corpo leva para percorrer. Podemos usar para a distância a unidade metro e para o tempo a unidade segundo, que são as unidades do Sistema Internacional de Medidas. A velocidade é o deslocamento de um corpo dividido pelo tempo que leva para esse deslocamento. O deslocamento é dado pelo intervalo das posições que o corpo ocupa conforme se move. Considere o seguinte exemplo. Digamos que o nosso referencial é um poste e há um carro a 7 metros desse poste, o nosso referencial. Este carro se move até atingir a posição 31 metros, levando para isso 4 segundos. Então a distância que esse carro percorreu é 31 metros menos 7, que é igual a 24 metros. A velocidade média é a distância, 24 metros, dividido pelo tempo, 4 segundos. Isso nos dá 6 metros por segundo. Observe que a velocidade média não nos diz como foi o movimento do objeto. Ela só considera a posição inicial e a posição final do objeto e o tempo que ele leva para percorrer essa distância, não levando em conta se o objeto parou, acelerou ou retardou seu movimento. Se quisermos uma descrição mais detalhada do movimento, podemos utilizar um gráfico que nos dará as posições para cada instante de movimento. Agora vamos ver as equações da velocidade média. A velocidade média é a distância ou deslocamento dividido pelo intervalo de tempo. A distância é dada pela posição final menos a posição inicial do objeto. Já o intervalo de tempo é dado pelo instante final menos o instante inicial das posições. Então a velocidade média ela vai ser igual à posição final menos a posição inicial dividido pelo instante final menos o instante inicial. Para representar a velocidade, usaremos a letra V. Para representar a posição, usaremos a letra S, de space. Para representar um instante ou tempo, usaremos a letra
t. Assim, a nossa equação será escrita da seguinte maneira: Vm, velocidade média, é igual a SF, posição final, menos Si, posição inicial, dividido por Tf, instante final, menos Ti, instante inicial. Em física, costumamos representar um intervalo ou uma variação com a letra delta. Assim, podemos escrever que a velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Então, voltando ao nosso exemplo, Vm vai ser igual a distância 24 dividido por 4, que dá 6 metros por segundo. Mas essa, lembrando, é a velocidade média. Se nós quisermos saber a velocidade do objeto a cada instante, quer dizer, a cada momento, nós estaremos falando da velocidade instantânea. Não é possível medir a velocidade instantânea, como fazemos com a velocidade média, mas é possível nos aproximarmos bastante dessa velocidade. Para isso, temos que diminuir o intervalo de tempo. Se olharmos 1 segundo de movimento, nós vamos nos aproximar do valor da velocidade instantânea naquele segundo. Se diminuirmos o intervalo de tempo ainda mais para 0,01 segundo, nós vamos nos aproximar mais ainda da velocidade daquele objeto naquele instante. O velocímetro de um carro, por exemplo, nos dá um valor bastante próximo da velocidade instantânea daquele carro. Quando falamos a velocidade de um corpo, nos interessa saber a direção e o sentido que esse corpo se move. Esse tipo de grandeza física, na qual a direção e o sentido são importantes, nós chamamos de grandeza vetorial. A direção é a reta na qual acontece o movimento, por exemplo, vertical e horizontal. O sentido é a orientação dessa reta, por exemplo, para cima e para baixo, para a direita e para a esquerda. Para ilustrar, um elevador se move na direção vertical, com sentido para cima ou para baixo. Uma mesa normalmente é horizontal. Uma bola de tênis em cima dessa mesa pode se mover no sentido para a direita ou no sentido para a esquerda. Para representar o deslocamento de um objeto com vetor, considere uma pessoa que vai da sua casa a uma padaria. A casa estando no ponto A e a padaria que está no ponto B. A pessoa caminha do ponto A, que é a posição inicial, para o ponto B, que é a sua posição final. O vetor de deslocamento é a seta que liga o ponto A ao ponto B. Dependendo da posição de quem observa o movimento, ele pode ser para a direita, se afastando ou se aproximando, mas sempre será do ponto A para o ponto B. Então, a grandeza vetorial é aquela que tem, além de valor, direção e sentido. Já uma grandeza que chamamos de escalar não tem direção nem sentido. Um exemplo de movimento estudado em física é o movimento retilíneo uniforme. Retilíneo significa em linha reta, uniforme significa com a velocidade constante. Podemos dizer que a posição que um corpo chega ao se mover é igual à posição que ele partiu mais a distância que ele percorreu, seu deslocamento. Considere o exemplo: uma pessoa parte de sua casa, que está na posição 1, e anda mais 2 posições. Chegando à posição 1 mais 2, igual a 3. Assim, a posição final é igual à posição inicial mais a distância. Escrevendo isso em forma de equação, temos que SF é igual a SI mais ΔS. Chamamos isso de função horária do movimento, que serve para qualquer movimento. Quando falamos do movimento retilíneo uniforme, e somente nesse caso, podemos trocar o ΔS por V vezes T. Assim, a função horária do MRU é SF igual a SI mais VT. Para entendermos como isso é calculado, considere o clássico exemplo de um trem se movendo em linha reta. Digamos que esse trem tem uma velocidade de 50 km por hora e a posição que ele parte é 30 km. A função horária para o movimento desse trem será escrita trocando-se o valor de SI pela sua posição inicial e o valor de V pela sua velocidade.
ficando assim: SF é igual a 30 mais 50t. Se nós quisermos saber a posição desse trem em 1 hora de movimento, temos que trocar o valor de t por 1. Assim, a equação ficará SF igual a 30 mais 50 vezes 1. Multiplicando 50 por 1, temos novamente 50. Então, SF ficará 30 mais 50, que dá 80. SF igual a 80 km, que é a posição final do trem depois de 1 hora de movimento. Agora, se quisermos saber a posição do trem em 2 horas de movimento, temos que trocar o valor de t por 2, ficando com SF igual a 30 mais 50 vezes 2. 50 vezes 2 é 100, então a equação ficará SF igual a 30 mais 100, SF igual a 130 km, que é a posição final dele após 2 horas de movimento. Enquanto o trem estiver se movendo com essa velocidade, podemos continuar fazendo esse cálculo para 3 horas, 4 horas, 5 horas, etc. É importante lembrar que isso só vale para movimentos uniformes. Qualquer outro tipo de movimento terá outra função horária. Bom, agora que definimos a velocidade e vimos um exemplo de tipo de movimento, o movimento retilíneo uniforme, vamos responder algumas questões no bloco Sei de Cabeça. Vamos lá. O que é velocidade? Qual a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea? Como fazemos para descrever o movimento? Velocidade é uma grandeza escalar ou vetorial? Quantos tipos de movimento existem? Existe algum movimento em que a velocidade instantânea seja diferente de zero e a velocidade média seja igual a zero? Pense nas respostas. Caso você queira o gabarito, dê uma olhada no nosso cast sobre esse assunto, o segundo cast de física. Bom, ficamos por aqui, até o próximo vídeo, um abraço e até a próxima. E aí, gostou do vídeo? Então não esquece de sinalizar para a gente e deixar seu comentário. Para receber as atualizações sobre mais vídeos, se inscreve aí no canal. Se gostou do conteúdo e ainda não conhece o nosso canal, faz uma visita lá no site.